Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com saúde. E finalmente voltamos, né? Um tempinho aí que eu fiquei parado devido às demandas imensas da faculdade. Esse semestre foi bem atípico, né? E se você quiser saber, depois vai sair um vídeo. Tem um vídeo que eu faço um vídeo para cada período da minha faculdade. Se quiser depois procurar o vídeo do sexto período, que eu conto mais detalhes dessa minha questão particular de como foi meu sexto período. E agora, então, né, já indo direto para o assunto, retornamos aos vídeos e hoje vamos falar sobre o capítulo 21, fazer esse resumo por capítulo sobre o delírio ou juízo de realidade. E o delírio que é um tema que eu não tava meio assim, pô, delírio, né, ok, nem vi isso na faculdade direito, nem achei tão, né, não chamou tanta atenção. Mas quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, é um tema muito legal. É um tema muito legal mesmo. E vocês vão ver no vídeo de hoje, tá bom? Então bora lá. Esse aqui é um índice mais detalhado, né? Então o que a gente vai ver hoje de legal? A gente vai ver as definições de juízo, né? De delírio, enfim, a distinção fundamental entre um erro simples de pensamento, né? E um delírio, acho que é muito legal falar sobre isso. Então, quais as dimensões do delírio, a estrutura do delírio, né? O surgimento dele, os mecanismos que constituem o delírio, né? Os mecanismos formadores de delírio, a relação entre delírio e alucinação. Então a gente vai usar muito do outro capítulo, né? Os mecanismos que mantêm o delírio. Os tipos de delírio, né? A frequência, os fatores que determinam os conteúdos, o diagnóstico diferencial. Então, qual que é a diferença de uma ideia obsessiva do delírio, de ideias prevalentes, de alucinação, enfim, de mitomania, pseudologia fantástica, enfim, tem muitas outras questões. Tá bem completinho. E para fechar os instrumentos, a parte semiotécnica, né? Bem legal. Esse aqui é um resumo mais sucinto. Vamos para o ponto número 1, que são as definições básicas, ok? Para começar a história, muito importante a gente fazer essas definições básicas para você conseguir se inteirar mais ou menos sobre o assunto, tá? E ele começa falando, o autor, sobre ajuizar. Ajuizar que são produzir juízos. Então, produzir juízos é uma atividade humana por excelência, né? A gente naturalmente faz isso. E o significado de produzir juízos, de ajuizar, é julgar. Nós julgamos o tempo todo, tá? Então fica o tempo todo assim, ó, julgando. E vamos fazer um exemplo agora de formação de juízos. Então assim, a gente tem uma capacidade incrível. Se eu viro para você, aponto para uma mesa e falo, mesa, estuda. Mesa, estudar. Aí você consegue articular esses dois conceitos e afirmar uma proposição, que é o seguinte, essa mesa é mesa de estudo, né? Eu apontei, né? Mesa, estudo. Você conseguiu ali formar juízos, ajuizar, entendeu? Muito interessante essas definições. E todo juízo é um julgamento. E a gente naturalmente ajuiza e naturalmente nós fazemos julgamentos. E é interessante entender o que a gente está falando sobre julgamentos, né? Dois pontos importantes quando a gente fala desse juízo, né, de julgamento, que a gente tem dois aspectos, né, que é o subjetivo e o social. O subjetivo entra mais na questão individual de cada pessoa, né, da forma que ela lida com as suas questões e tudo mais, da forma que ela enxerga o mundo, mas também tem a questão social, né, que é algo produzido historicamente, né? Nós somos muito frutos do que somos, no nosso zeitgeist, né, do nosso momento da época, né? Então, os determinantes socioculturais da nossa época, beleza? Aí esse autor, o Nobre de Mello, em 1979, ele vai dizer algumas coisas bem interessantes. Olha só que legal. Ele vai dizer o seguinte, né, que por meio desses juízos que a gente está comentando agora, o ser humano, olha só como é importante a gente estudar essa questão do juízo, né? O ser humano afirma a sua relação com o mundo, discerne entre o que é verdade e o que é erro, né? E assegura-se da existência ou não de um objeto perceptível. Então, por meio disso, eu percebo, olha, isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui não, isso aqui realmente aconteceu, tá? Como também distingue a qualidade de um juízo do outro, né? O juízo de valor, o juízo estético. Então, essa mesa é bonita, essa mesa é feia, né? Então, juízos coerentes, incoerentes, certos, opinativos, né? Refletivos ou espontâneos. Agora a gente vai ver as dimensões do juízo. Então, o juízo, na psicopatologia mais específico, né,
a gente se interessa muito por um juízo específico, que é o juízo de realidade, né? Saber se aquilo que está acontecendo ali é falso ou verdadeiro, né? Qual que é o grau de certeza disso? Qual que é a evidência? Qual que é a coerência? Então, as dimensões do juízo podem ser muitas, né? Tipo, dúvida, certeza, correção, falsidade. Mas esses aí, de falsidade ou veracidade e grau de certeza, de evidência e de coerência, são os mais relacionados aos juízos de realidade, que é o que a gente mais vai ver aqui, ok? E, brevemente, né, o autor vai destacar o que é o juízo de realidade, tá? Que, né, a realidade da psicopatologia considera operacionalmente e de utilidade para essa ciência, que é a realidade compartilhada. Então não é uma realidade que só eu enxergo, e sim que eu percebo que a pessoa do meu lado também enxerga essa realidade, né? É aquela minha convenção que as pessoas tacidamente aceitam e com qual buscam viver de modo mais ou menos coerente, tá? É preciso lembrar que as alterações de juízo e de realidade são alterações do pensamento, ok? Então, no capítulo de pensamento, provavelmente a gente viu um pouquinho sobre delírio e tudo mais, mas a gente passou bem brevemente. Os juízos falsos, eles podem ser produzidos de várias formas e ele pode ser ou não ser patológico, ok? E o principal juízo falso que determina o transtorno mental é o famoso delírio, ok? Beleza? E a gente vai para o capítulo 2, que a gente vai falar sobre a distinção fundamental. O que seria um erro simples, né, de um delírio propriamente dito. É muito importante dizer que não existe um limite nítido, tá? Fácil, né, que eu vou dizer entre um erro simples de pensamento ou só um delírio. É muito interessante. Então, o que é um erro? Para começar, se origina um erro de pensamento, né? Um erro seria se origina da ignorância, do julgar apressado, né? De um uso de premissas falsas, de uma carência de lógica de pensamento, né? E esse erro ele é social ou psicologicamente compreensível. Então assim, tá ok. Então a pessoa partiu de ideias, premissas falsas e teve uma conclusão falsa. Ok, sabe? A pessoa não conhecia tal coisa. Então é compreensível. Por outro lado, o delírio ele é marcado por essa incompreensibilidade. Não dá para entender, sabe? Tipo assim, não é compreensível psicologicamente. Então, essa é uma diferença, uma distinção bem grande, tá? E o erro simples ocorre no julgar quando? O autor vai fazer essas definições, eu achei bem interessante, né? Ponto número 1. Tomam-se coisas parecidas ou semelhantes por coisas idênticas. Então eu confundi, por exemplo, um desenho, né, que ficou muito parecido, um camelo com um cavalo. Então a pessoa pegou coisas iguais e colocou como mesmo, né? Ou um erro também, pode acontecer, atribui-se a coincidências ocasionais ou fortuitas. Eu acho muito legal porque aqui a gente fala muito da psicologia cognitiva, que ela vai trabalhar muito isso, né? Essas distorções cognitivas, esses vieses, esses confundidores, que a gente é recheado disso, né? Então, sei lá, a pessoa ela cria uma relação, né? Sempre que me cair um dente, alguém conhecido vai morrer. Beleza. E o 3, aceitar ingenuinamente as impressões de nossos sentidos como verdades indiscutíveis, né? Tipo, o Sol gira em torno da Terra, né? Erro por engano nesse sentido. Então a pessoa, que ela vê ali, ela vai alterando ali essa forma que ela pensa. Bom, e continuando falando um pouquinho dos erros, para diferenciar, um ponto muito importante, deixa eu até colocar meu óculos aqui, é que os erros são passíveis de correção pela experiência, diferente do delírio, que às vezes a pessoa acredita tão convictamente que mesmo por meio da experiência ela não aceita aquilo, ela não compreende. Então os erros, por meio da experiência, você consegue corrigi-los, né? Por provas, por dados, por pensar de forma lógica, racional, você consegue ali corrigir aquele erro, tá? E por que ocorrem erros de ajuizamento? Por que ocorrem erros de juízo? Boa parte, né, na maior parte dos casos,
ocorrem por situações afetivas intensas ou dolorosas. Então, assim, como nossas emoções, como a forma como captamos as coisas à nossa volta, interfere muito no nosso ajuizamento, no nosso juízo, na forma que nós pensamos, né? Que impede que a gente analise a experiência de forma lógica, objetiva. É aquela ideia, né? Quando o sangue subiu na cabeça, quando você estava ali muito emocionalmente carregado, aconteceu algo muito impactante e você não consegue ali pensar direito, digamos assim. E o erro, achei essa frase do Jasper, né? O Jasper, ele é muito conhecido nessa parte do delírio, uma pessoa que estudou bastante sobre isso, que ele fala assim, que os erros psicologicamente, né? Também sociologicamente compreensíveis, os erros compreensíveis, quer dizer, os erros são compreensíveis, tá? O erro é compreensível, pois admite-se que possam surgir e persistir em virtude de ignorância, tá? E também, por exemplo, fanatismo político, fanatismo religioso. E esses erros não são, digamos assim, patológicos, assim, né? Enquanto o delírio, né, no sentido mais patológico, tem como característica principal a incompreensibilidade. E aí não chega a um ponto de não ser possível compreender psicologicamente esse delírio. A gente compreende o erro psicologicamente, por exemplo, os erros comuns, né, tipo preconceito, crenças culturalmente sancionadas, né, superstições, ideias prevalentes. Esses erros a gente consegue explicar psicologicamente. Por exemplo, preconceito. O que é um preconceito? Ele trata-se geralmente de um juízo a priori, então antes, né, que ocorre sem reflexão, de um ajuizamento que foi apressado, foi, né, quase imediato, com base em premissas falsas. E por isso que promove o erro, né? É uma opinião precipitada que transforma numa prevenção. É claro que a gente pode aprofundar muito mais sobre o preconceito e tudo mais, né? Mas essa definição está sendo super breve e não precisa contemplar tudo. E esses preconceitos são produzidos socialmente e culturalmente, né? E muitas vezes, né? Não em todos os casos, mas muitas vezes quer indicar uma situação de superioridade ou, né? E também ou para justificar determinadas atitudes. Então o preconceito serve para isso também. Também a discriminação social. E agora eu sei que isso é um tema tranquilo, né? Que enfim, a gente não precisa se estender tanto, mas só para definir, eu acho que é importante de definir exatamente, né? Quando a gente fala de discriminação social, quando o Douglas Ramon fala de discriminação social, ele está falando de racismo, sexismo, etnocentrismo, classismo, preconceito de classe e também preconceito religioso, né? São tipos de discriminações sociais como os nos erros, tá? Também as crenças e superstições. Olha só que interessante. Tudo isso é compartilhado e referendadas constantemente por um grupo da cultura. Então, sei lá, você tem um partido político que você participa, um grupo de jovens, um grupo místico, um grupo religioso, enfim. Um exemplo que ele dá, né, que é acreditar plenamente em demônios, em entidades mágicas, espirituais, na ação de entidades e essa ação do sobrenatural sobre os seres vivos é uma crença, uma cultura, uma superstição, né? E não pode ser considerado patológico, né? Porque isso é compartilhado por várias sociedades, por um grupo, várias sociedades não, só por ser compartilhado por um grupo social já é um fator que você tem que ser levado em conta, tá? E isso é um tipo frequente de crença culturalmente sancionada, são essas superstições. Muitas vezes, uma característica, né, que essas superstições são motivadas por valores afetivos, né, por trabalhar exatamente na questão do medo, do temor, né, dos desejos da pessoa. E um elemento muito importante que a gente tem que ter levado em conta para diferenciar isso de uma ideia delirante é que nas crenças culturalmente, né, feitas, há evidências que o indivíduo compartilha sua crença com um grupo social. Isso aqui é muito importante para você conseguir diferenciar o delírio, né, diferenciar o normal do patológico. Aí entra um desafio muito grande. Então imagine uma pessoa que ela é de um determinado grupo religioso e ela tem e esse grupo religioso tem determinadas crenças que são compartilhadas por todos. Por exemplo, existem demônios na Terra. Ok, beleza. Esse grupo religioso acredita que existem demônios na Terra. Ok.
Mas aí tem um determinado sujeito que começa a ter evidências, ter pensamentos que vão fugir muito além. Muito além. Então, torna cada vez mais difícil, né? Se você tem uma pessoa que tem delírio dentro de um grupo religioso, e esse delírio que essa pessoa tem é parecido com um delírio que aquele grupo religioso também compartilha, é difícil, bem desafiador saber se normal do patológico. Beleza? A gente vai comentar mais sobre isso. Vamos falar agora das alterações patológicas do juízo, ok? Beleza. Bom, essa ideia aqui é bem interessante, são as ideias prevalentes ou ideias sobrevaloradas ou também ideias errôneas por superstição afetiva. Então, vários nomezinhos, né? Como a gente já está acostumado que na psicopatologia, na psicologia geral, tem vários nomes para dizer a mesma coisa. Bom, vamos lá, ideias prevalentes, eu vou chamar de ideia prevalente. O que é importante a gente saber? Que são ideias que levam muito em conta a importância afetiva, tá? Que tem para a pessoa. Então aquilo é muito importante para a pessoa no sentido afetivo e adquirem uma predominância muito grande sobre os demais pensamentos, né? E ele entra no pensamento e não quer sair mais. Então assim, a pessoa frases como não consigo pensar em outra coisa, só consigo pensar nisso. Então essa é a ideia das ideias prevalentes, né? E esse autor também vai falar que ideias errôneas por superestimação afetiva. Nesse caso, pode ocorrer a catatimia. O que é a catatimia mesmo? É a influência dos afetos sobre as demais funções psíquicas. Então, os afetos estão tão presentes ali que eles vão se sobrepor a todas as outras funções psíquicas, né? E normalmente, nessas pessoas que têm essas ideias prevalentes, elas identificam... Olha só que interessante. Esse é um ponto muito importante. Nas ideias prevalentes, a pessoa se identifica plenamente com essas ideias e colocam sua personalidade, todo o seu ser ali totalmente a serviço dessas ideias, tá? E ela é muito gerada e mantida por motivações pessoais. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fala de pensamento obsessivo, ideias obsessivas, normalmente o obsessivo, ele não se identifica com aquele pensamento. Ele tem aqueles pensamentos da cabeça, mas ele fala assim, meu Deus, eu não quero pensar nisso. Por outro lado, nas ideias prevalentes, a pessoa se identifica, ela pensa sobre isso, a personalidade é moldada para isso, então a pessoa realmente acredita, tá? E a gente também vai ter critérios para identificar quando é uma ideia sobrevalorada. Tem os norte-americanos que vão dizer assim, os pesquisadores norte-americanos que vão dizer que você tem que levar em conta a intensidade da convicção da ideia e o nível de crítica. Por outro lado, você vai ter os pesquisadores europeus que eles vão incrementar um pouco mais. E eu vou falar aqui para vocês. Então, os critérios para identificar uma ideia sobrevalorada, segundo esses pesquisadores europeus, eles vão colocar assim. Primeiro, a ideia é sustentada com forte convicção, muito forte, mas menos que um delírio. O delírio é muito mais forte ainda, né? É uma forte convicção. 2, ela é egocintônica, ou seja, ela é congruente, ela é aceitável às ideias e aos valores do indivíduo, né? Então faz sentido ali a pessoa ter aquela ideia obsessiva, sendo que faz parte dos ideais, dos valores daquela pessoa. Terceiro ponto, é associada a um alto grau de emoção e de afeto, entra muito no campo afetivo. Então, muita ansiedade, raiva, quando há ameaça de perda de uma pessoa, objetivo expresso de ideia. Então, assim, o campo afetivo está muito ligado ali. Outro ponto também, geralmente se desenvolve uma pessoa com dificuldades emocionais e de personalidade. Então, aquela ideia, né? Essas ideias, né, não nascem do nada. Então, muitas vezes a pessoa já tem uma predisposição, né, de personalidade, enfim. Em geral, é compreensível a partir das experiências passadas dessa pessoa. Então, a pessoa, sei lá, ela já foi traída uma vez e a pessoa fica com uma ideia assim muito grande, né, da traição e tudo mais, ou ela já foi agredida em algum lugar, fica com esse pensamento que pessoas aqui estão ali perseguindo ela, enfim. 6, causa sofrimento ou disfunção no sujeito ou naquelas pessoas que ele convive. Então, assim, pode ser muito adoecedor para a pessoa ou também para as pessoas à volta, tá? Em 7, induz o indivíduo a agir. Normalmente ele não fica paralisado perante aqueles pensamentos, ele realmente age, motiva aquele paciente a agir perante isso.
pode progredir para um delírio verdadeiro. Então ainda não chegamos no delírio. Isso pode progredir para um delírio, né? E o paciente não busca ajuda por conta dessas ideias. É um ponto muito interessante. Para ele é normal aquilo, para ele tá tudo bem, ter esses pensamentos, ter essas motivações, esses afetos. Para ele tá normal, né? Normalmente quem vai procurar são outras pessoas que falam, olha, você não tá legal. E em 10º, assemelha-se a convicções religiosas ou políticas apaixonadas. Já viu aquela pessoa que tem umas ideias assim, tipo, como ela respira aquele partido político, ela vai, pá, e vai fazer um monte de coisa, assim, parece aquela pessoa politicamente muito apaixonada. Então, assemelha-se muito a esse tipo de pessoa, ok? Agora, ideias sobrevaloradas não patológicas. Como é que eu sei quando é não patológico? Olha só que ponto interessante que eu vou destacar aqui. Pode ser considerada patológica apenas a partir do contexto específico do paciente e da sua personalidade. Ou seja, você vai avaliar se aquilo faz sentido na vida daquela pessoa. Exemplo, uma mãe que se preocupa excessivamente com o filho ausente e acredita que ele sempre está em perigo. É um exemplo disso, né? Ou o sujeito inseguro, não para de pensar em sua amada, se sua amada realmente ama, buscando em cada detalhe provas contra esse amor, né? Ideias de conteúdo político, ético, religioso, defendidas intransigentemente pelo indivíduo. Beleza? Então, para se considerar patológico, você tem que ver, avaliar se isso faz parte do contexto, se for muito distoante, aí você já, né, liga um alarme. Beleza? Então, esse é o ponto 2.1. Vamos para o ponto 2.2, que são os transtornos mentais nos quais ocorrem ideias prevalentes ou sobrevaloradas, né? Então, quais são os transtornos que é mais comum? Então, a gente tem, por exemplo, eu não, se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida aqui nessa tabelinha, mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo da anorexia nervosa, ou também na bulimia que pode aparecer. Quais são as ideias sobrevaloradas típicas, né? Uma pessoa muito emagrecida, ela fala assim, tenho certeza que estou muito gorda, minha barriga está enorme. Ou seja, o que a gente pode ver? Essa ideia que, de forte convicção, egossintônica, tem um grau de emoção muito grande na fala dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa tem uma predisposição de personalidade, é compreensível pelas experiências passadas, causa sofrimento, né? Faz o indivíduo agir. Então, sei lá, a pessoa promove, assim, sei lá, aqueles atos que pessoas com transtorno de personalidade, transtorno de alimentar faz, sei lá, vomitar, por exemplo. Muitas vezes a paciente não busca ajuda, enfim. Então, a gente pode fazer essas ligações, né? Por exemplo, na dismorfofobia, a pessoa com o nariz considerado normal, ela fala, meu nariz é disforme, é enorme, muito feio. Enfim, a gente pode ver esses exemplos de ideias sobrevaloradas típicas em vários tipos de transtorno. Convido aí você a dar uma lidinha para ver, né, nesses casos. Vamos falar agora sobre delírio? Bora lá então. Delírio. Olha só que interessante. Eu vou tentar sempre, né, fazer uma relação com o que a gente já viu, porque essa diferença tem que ficar bem clara, tá? Então, assim, as ideias delirantes ou delírio, mesma coisa, são juízos, certo? São juízos. Porém, eles são patologicamente falsos. Então, os delírios, os juízos, as ideias delirantes são juízos patologicamente falsos, tá? O delírio, o que ele é? Ele é um erro nesses juízos, né? Do erro do ajuizar, que tem origem no adoecimento mental. Então, essas são premissas importantes para falar delírio. Yuri, quero saber de exemplos. Me dê exemplos de delírio. Vou dar exemplos de umas frases típicas do delírio. Por exemplo, quando a pessoa diz, tenho certeza de que meus pais ou vizinhos querem me envenenar. Então, outro exemplo, as pessoas que trabalham na minha empresa fizeram um plano para acabar comigo. Primeiro desmoralizaram para depois me prender e torturar. Olha só que interessante. É claro que isso pode acontecer em alguma empresa, pode acontecer, mas essas ideias, elas quando, tipo assim, não tem evidências claras, enfim, eu já vou falar os detalhes, como é que eu diferencio um pensamento de fato que pode ser verdadeiro de um pensamento delirante, tá? Ou, por exemplo, outro exemplo é, eu sou a nova divindade que tem poderes de acabar com o sofrimento do mundo a hora que quiser, né?
ou também implantar um chip no meu cérebro que comanda meus pensamentos. Bora entender então. Então, uma observação importante. O conteúdo ser falso, o conteúdo não ser verdadeiro, não ser uma verdade, não ser uma realidade, não é, olha só interessante, não é um fator determinante para dizer que aquele juízo é um delírio, né? Por mais que quase sempre a crença delirante seja falsa. A gente já viu, né, que os erros são comuns e tudo mais, a gente tem muitos erros, a gente viu no início da aula, então é muito importante a gente ter isso em vista. E o ponto central é o seguinte: a justificativa para a crença que o delirante apresenta, o tipo de evidência que ele assegura que as coisas são assim. Então, a pessoa tem uma ideia e a justificativa que ela usa para essa ideia, o tipo de evidência, os tipos de fatos, o tipo de conteúdo que ela tem para justificar isso, esse que é o ponto central para eu saber se é delírio ou não, tá bom? Então vamos lá. 3 indícios externos para identificar um delírio. Primeiro, tem que ser uma convicção extraordinária. Uma certeza subjetiva praticamente absoluta. A pessoa tem uma certeza ali descomunal, né? Uma crença total, né? Não se pode colocar em dúvida a veracidade do seu juízo delirante. É uma certeza muito absoluta. 2. É impossível a modificação do delírio pela experiência objetiva. Então você pode mostrar para ele, você pode dar indícios, fotos, gravações, prints. Não importa. O delírio é irremovível, irrefutável, tá? A pessoa vai acreditar nisso, ponto, acabou. Ninguém tira isso da cabeça da pessoa. 3. O delírio é, quase sempre, um juízo falso. Seu conteúdo, quase sempre, é impossível. Tá? Isso é um aspecto muito evidente do delírio, né? Mais fácil de caracterizar, porém ele não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Ele também é bem frágil, né? Alguns pacientes delirantes podem eventualmente ter delírios verídicos, né? O fato que o paciente relata pode ocorrer realmente. Esse é um ponto que pode deixar mais difícil, né? Realmente, que às vezes essa pessoa tem um pensamento muito fora da casinha, mas muitas vezes isso pode acontecer. Isso torna esse conteúdo muito frágil. Tá? Então, assim, normalmente esse conteúdo tem muita certeza e tudo mais. Pode ser plenamente possível, mas pode ser que um dia aconteça. Enfim. Então, aí pode. Por isso que ele fala assim, né? Que esse aspecto mais evidente do delírio, mais fácil de se caracterizar, é também esse aspecto de ponto de vista psicopatológico mais frágil também. Ok? E aí, outros autores vão acrescentar algumas informações que vai ajudar a gente a pensar sobre o delírio. Tá? O delírio, mais uma vez, é vivenciado como algo evidente, é claro, é óbvio que isso vai acontecer, é claro que vai acontecer. Como você não percebe que isso não está acontecendo, essa perseguição, entendeu? Pré-requisitos para identificar um delírio, né? É muito interessante a gente levar em conta a inteligência da pessoa, os recursos cognitivos, tá? Para você avaliar se é falso ou não. Então, dependendo da condição, se a pessoa tem alguma questão da inteligência, alguma deficiência, um déficit intelectual, pode ser que isso afete. E os erros por deficiência cognitiva, de modo geral, não podem ser considerados como delírio, tá bom? 6º ponto, né? Diferença de delírio e de crenças culturais. Ponto muito interessante. O delírio, ele é uma produção associal, tá? Idiosincrática em relação ao grupo cultural do paciente. É uma convicção de uma pessoa só, tá? O sujeito engendra, né? Ele tem a sua própria religião, seu próprio sistema ideológico ou científico, né? São criações geralmente falsas, individuais, só dele ali, que as outras pessoas não compartilham juntas. Beleza? Tranquilo? Aí dentro do delírio a gente vai entrar em vários tipos de formas ali de analisar esse delírio. Vamos começar falando sobre as dimensões que o delírio apresenta. Tá? E esses autores aqui, né, eles estudaram as dimensões do delírio nos diversos transtornos mentais. Em primeiro, a gente pode destacar o grau de convicção dessa pessoa. O que é isso, né?
determina até que ponto o paciente está convencido de aquilo é uma realidade, tá? Muito marcante na esquizofrenia. Outra dimensão do delírio é a sua extensão. Então, assim, essas ideias delirantes envolvem diferentes áreas da vida da pessoa. Então, ela começa no trabalho, mas também está no âmbito familiar, na galera, na comunidade religiosa dele, na casa dele, enfim. Isso pode se estender, né? Outro ponto também é a bizarrice ou implausibilidade, né? O que é isso? É um grau em que as crenças delirantes se distanciam das convicções culturalmente compartilhadas. Então, alguns são pouco bizarros, outros são muito bizarros, que se distanciam muito assim da realidade cultural que ele vive. Quando o delírio se distancia da realidade consensual, do quão implausível e quão impossível é aquele delírio. O bizarro, que é feito no DSM-5, normalmente, né, são delírios que envolvem a perda de controle da mente ou do corpo por forças ou entidades externas, né? Ele define o DSM-5, né? Delírios bizarros, implausíveis no contexto sociocultural do paciente, tem um valor diagnóstico mais importante para identificar a esquizofrenia do que os delírios que não são bizarros. Outro ponto também que a gente precisa levar em conta é a desorganização. Até que ponto as ideias delirantes são consistentes internamente, têm uma lógica própria, em que grau são sistematizados em ordem interna, né? Aí entra algo bem complexo, né? Porque se o delírio ele é mais organizado, ele tem uma, sabe, ele é mais organizado, tem uma lógica, né? O pessoal pega ali ideias ali, faz relações muito significativas, torna mais difícil, né, de você identificar. Esses delírios organizados são mais observados em transtornos delirantes, em pacientes psicóticos, muitas vezes pessoas que já têm uma inteligência mais privilegiada. Quando tem indivíduos com deficiência intelectual, né, uma demência, geralmente apresenta o delírio mais desorganizado, beleza? Agora a gente vai falar de delírios primários ou ideias delirantes verdadeiras. Bom, pessoal, ponto muito importante. O verdadeiro delírio, então toda vez que vocês verem essa ideia, né, de o delírio verdadeiro delírio, ele é um fenômeno primário, tá? Então é um fenômeno primário. Beleza. Quais as consequências disso? Sendo um fenômeno primário, ele é incompreensível psicologicamente falando. Ou seja, não tem raízes na experiência psíquica do ser humano sadio. Então não tem. E o que é esse delírio primário? Ele é impenetrável, incapaz de ser atingido pela relação intersubjetiva. Então, você conversando com a pessoa e tudo mais, ele é impenetrável, você pode falar o que você quiser, não vai rolar. Pelo contato empático entre entrevistador e entrevistado, então você pode ter a melhor relação terapêutica do mundo. Tentar explicar ali, não vai rolar. E outra característica também, o delírio, ele é algo inteiramente novo, tá? Expressa uma quebra radical, assim, na biografia do sujeito, a transformação qualitativa de toda a sua existência, sua pessoa se modifica, né? Sua personalidade sofre uma verdadeira transmutação. Tudo bem? Beleza. Agora a gente vai falar sobre o delírio secundário ou ideias deliroides e os delírios também que são compartilhados. Então, primeiro, qual que é a diferença do delírio primário? Ele não se origina na alteração primária do pensamento, né, do ajuizar. No secundário, ocorrem alterações profundas em outras áreas da atividade mental, tá? Exemplo, afetividade, nível de consciência da pessoa e etc, né? Que indiretamente produzem juízos falsos. Então, ou seja, ocorrem alterações profundas em outras áreas que indiretamente, né, de forma indireta, produzem juízos falsos. Beleza? E são fruto de condições psicologicamente rastreáveis e também compreensíveis. E a gente tem uns exemplos de delírios secundários. Por exemplo, delírio de ruína e culpa. Olha só que interessante. Então a gente pega, sei lá, um transtorno, depressão grave.
Então, uma pessoa que tem depressão grave, então uma pessoa que já tem alterações profundas em outras atividades mentais, então a pessoa tem depressão grave, é compreensível e derivável, né? Então deriva psicologicamente de um estado de humor alterado, catatimia de forma profunda, tá? Então é uma característica daquela pessoa ter essa alteração de estado de humor, que é a catatimia, e a partir disso ela pode ter sintomas de delírio, de ruína e de culpa. Beleza. Vamos agora ver alguns exemplos nos transtornos. No estado maníaco franco, né, pode se tornar como secundários e compreensíveis o delírio de grandeza. Então, lembra do estado maníaco, né? No estado você tem o depressivo e o outro oposto é o maníaco. A pessoa acha que pode tudo, consegue tudo, faz um monte de coisa, então esse delírio de grandeza, de forma secundária. Beleza. Outro exemplo, personalidade paranoide, né? Nesses delírios paranoides com graves sentimentos de inferioridade, forte tendência a se sentir-se preterido, ofendido, discriminado por outras pessoas e etc, né? Também tem um caso muito curioso, olha só. O delírio, ele pode acontecer com duas pessoas ou mais, delírios compartilhados, né? O delírio compartilhado da loucura 2. O que é isso? Pode ocorrer eventualmente em mais de uma pessoa, pode até ser em grupos, né? Então, olha só que interessante. Há um sujeito realmente psicótico, com esquizofrenia ou transtorno delirante, por exemplo, que apresenta delírio primário. Então, você tem uma pessoa que tem um delírio primário, beleza. E ao interagir intimamente com outra pessoa que é influenciável, tá? Ela acaba por gerar delírio em tal pessoa. Nesse caso, nessa pessoa, você tem a pessoa com delírio primário, que influencia a outra, e essa outra que é influenciada, que começa a ter delírios também, nesse caso, essa pessoa tem delírio secundário, tá? E não primário. Essa pessoa que está sendo influenciável tem delírio secundário. Então, existe um verdadeiro delirante e a outra pessoa, tá? Normalmente, essa pessoa ela é muito mais... tem uma personalidade mais sugestionável, tá mais propensa a ser dependente, a ser influenciada por outras pessoas socialmente. Também são descritas formas coletivas de delírio compartilhado. Sabe aquela pessoa, um líder verdadeiramente delirante, né? E um grupo social muito sugestionável, que acaba por compartilhar convicções delirantes daquele líder. Então imagina um líder ali muito carismático, com, sei lá, jovens ali que estão muito mais propensos a confiar em autoridades. Enfim, pode acontecer. Beleza? Vamos entender agora quais são as estruturas de um delírio. Bom, primeiro você tem o delírio simples, os monotemáticos, que como o nome já diz, são ideias que desenvolvem em torno de um só conteúdo, né? Um tema único. Então, sei lá, a pessoa tem um delírio específico no âmbito religioso, específico no âmbito persecutório. Persecutório é de perseguição, tá? Também a gente tem os delírios compléticos, né? Pluritemáticos, que engloba vários temas. Então, são conteúdos de perseguição, de religioso, de ciúme, de reivindicação, enfim, são vários transtornos em si. Tem os não sistematizados, que eles não têm uma concatenação consistente, né? São conteúdos de detalhes que variam de momento para momento. Normalmente acontece com pessoas com baixo nível intelectual, deficiência intelectual, enfim. E tem também os delírios sistematizados, né? Que são muito bem organizados, sem histórias ricas, consistentes, tem uma concatenação de ideias que se mantém ao longo prazo, os mesmos conteúdos e riquezas, então não fica mudando toda hora, então é bem consistente. E aí o Jasper vai falar que essa é a ideia de uma inteligência a serviço do delírio. Então a pessoa pega todas aquelas convicções que ela tem, aquela inteligência que ela tem, e ela consegue ali, né, um indivíduo com bastante inteligência, como se fosse sequestrado por o delírio, né, pela forte imantação de que este representa a vida do sujeito para servir aquela lógica do delírio da pessoa. Beleza? Vamos falar também do surgimento e evolução do delírio. Os estados pré-delirantes. Aí tem vários nomezinhos aí pra gente pensar. Normalmente, os delírios surgem após um período pré-delirante. Então, você tem o delírio aqui, existe o período pré, né?
Como a gente chama isso? A gente chama de humor delirante. Quais são as características desse humor delirante? São as seguintes. Muitas vezes é marcado por uma aflição, ansiedade intensa, a pessoa começa a sentir que algo terrível estivesse por acontecer, mas não sabe o que. Tô com uma sensação ruim, acho que alguma coisa vai acontecer. Então é muito marcado por uma perplexidade, uma sensação de fim do mundo, uma estranheza radical, que isso pode durar horas ou dias, tá? Então esse é o estado pré-delirante. O humor delirante acaba quando o paciente descobre o delírio. Então, a partir do momento que o paciente conseguiu descobrir esse delírio, ele fala: então é isso. Os vizinhos organizaram um grande complô para me matar. E após essa revelação desse delírio, o indivíduo se acalma. Tá? E aí, temos 5 fases do delírio. Quais são elas? É a trema, é a primeira, né? Que é aquela tensão geral, aquele clima ameaçador, mal definido, difuso, pairando, né? Não tem significação, né? Aquela tensão. O campo vivencial do sujeito, ele se estreita, né? Ele tem a sensação de que não há como escapar, tipo, olha, esse vai ser o caminho e já era, tipo, vai seguir esse caminho. Então, não sabe bem o que esse campo vai se estreitando, campo vivencial do sujeito, né? Aí tem a segunda fase, que é a apofonia, né? Que é uma tensão acumulada durante a trema. Então, toda aquela tensão que é acumulada durante a trema, agora se desdobra no delírio. O sujeito tem uma vivência de uma verdadeira, assim, revelação que ela tem. Fala, agora tudo faz sentido. É a apofonia. Aí, né? Também um aspecto dessa fase que esse autor vai colocar, que descreve dentro dessa apofonia tem a anástrofe. O que é a anástrofe? É tudo se volta para o indivíduo. E aí o que acontece? Não é ele que se dirige intencionalmente para o mundo, mas o mundo que se dirige para ele. Ele sente de forma passiva no centro do mundo, observado por todos, né? E aí ele fala também, esse autor, né, que a apofonia, que é essa revelação do delírio. Apofonia, que é essa revelação do delírio. E a anástrofe, quando o mundo se volta para o delirante, é o núcleo da experiência esquizofrênica. Também tem a fase apocalíptica, que é o seguinte: certa desorganização do sujeito após a primeira revelação do delírio inicial. Então a pessoa fica meio desorganizada. O que apresenta também? Vivências ameaçadoras de fim de mundo, né? Ele apresenta, né, tipo, essa perda de sensação, né, que é uma continuidade do sentido do mundo, né, e parece vivenciar a estranha reestruturação desse mundo à sua volta. Pode surgir também sintomas catatônicos, né, estação motora e psíquica, né, ficar muito agitado, né, vivências de alteração do eu psicocorporal. Então, assim, a pessoa acredita que ela não é mais ela, sinto que já morri, sinto que, né, só estou movendo meu corpo, enfim. Aí tem o 4 ponto, que é a consolidação. Depois de tudo isso, se estabiliza, né? O delírio tende a se cristalizar. Há uma certa elaboração intelectual em tudo aquilo, né? Então, a pessoa pode vir com pensamentos tipo, finalmente me deixaram em paz. Apesar de ainda estarem me observando, mas finalmente me deixaram em paz. Então, toda aquela questão ficar mais calma. E também tem o 5º, final, fase do delírio, que é a fase de resíduo. Que a pessoa não consegue mais confiar e nem se relacionar calorosamente com outros, né? É uma busca passiva ou ativamente de certo isolamento. Concentra-se no impessoal da vida, então a pessoa se isola um pouco, tá? E tem casos curiosos, né? Que, por exemplo, alguns pacientes com esquizofrenia crônica buscam uma peculiar reestruturação denominado por ela de retração positiva. Então a pessoa no qual ela mantém distância das pessoas, mas procura interagir de modo impessoal com elas. Então ela frequenta bares, certas praças, enfim. É interessante. O curso do delírio agora. Interessante como ele se desenvolve, né? Você tem os delírios agudos, que eles ocorrem de forma rápida e pode desaparecer rapidamente, e os delírios crônicos, né, que são mais persistentes, contínuos e mais longos durante toda a vida.
beleza? Agora a gente vai falar dos mecanismos constitutivos que o delírio tem. Aí o que a gente tem, né? Que deve se pensar, muito, muito importante, que o delírio, ele é uma construção, ok? E essa construção está inserida em um processo de tentativa de reorganização do funcionamento mental. Então, a pessoa entrou no estado de delírio, então ela passa por um processo de tentar se reorganizar, certo? E o esforço que o aparelho psíquico do paciente empreende nesse sentido de lidar com a desorganização que a doença no fundo produz. Então é algo muito custoso, porque esse delírio vai desorganizar e essa pessoa vai estar em um constante processo de tentativa de se reorganizar. O Pereira, né, alerta o seguinte, que costuma se considerar como mecanismos formadores do delírio aqueles fenômenos ostensivos ou processos segundo os quais se produzem ideias delirantes, né? Assim, fala-se em mecanismos, quando fala sobre isso, né? De processos segundo os quais produzem ideias delirantes. Temos exemplos como mecanismos alucinatórios, interpretativos, intuitivos, imaginativos, extrospectivos, oníricos e entre outros. Ok, beleza. Vamos para o último tópico de delírio, que é o seguinte. Quais são os mecanismos formadores do delírio? Temos muitos, não é mesmo? Os mecanismos formadores do delírio, a gente pode ter interpretação, intuição, imaginação, enfim, a gente vai ver todos esses aí, tá? Vamos começar pela interpretação, o delírio interpretativo. A atividade interpretativa, ela é um mecanismo que, de forma geral, está na base constituinte de todos os delírios. Olha só que interessante, a interpretação. Tá? Alguns delírios na sua formação se devem quase exclusivamente de uma distorção radical dessa interpretação da vivência da pessoa. Tá? Geralmente tem uma certa lógica, né? Produzindo histórias que, por mais que sejam delirantes, né, tem uma certa... parece verdadeiro, né? Tem uma certa verossimilhança. Tá? Essa intuição, agora saindo da interpretação, indo para os mecanismos de intuição, o delírio intuitivo, né? O indivíduo, olha só que interessante a diferença, que o indivíduo entende, né, o delírio de forma de repente, né, de forma imediata. Então a pessoa capta de forma imediata o novo sentido das coisas. Fala, é por causa disso. Percebe uma nova realidade totalmente convincente e irredutível, característica do delírio, né? O paciente não sente qualquer necessidade de fundamentar o delírio em questões mais plausíveis, mais verossímeis. Então a pessoa já fala, eu já entendi já qual que é o segredo e tal, e não adianta o que você falar, eu já peguei já a verdade verdadeira, né? Ele não interpreta e conclui. Não busca novas provas. Ele compreendeu o delírio de forma de repente imediata. E é isso. Ponto, acabou. Tá? O delírio da imaginação, tá? O indivíduo imagina um determinado episódio acontecendo. Então ele tá aqui, ele imaginou. Vai acontecer tal coisa. E a partir disso, ele vai construindo um delírio. Se ela imaginou um meteoro chegando na Terra. E a partir disso, ele tem aquelas ideias, convicções e tudo mais que a gente já viu. Outro mecanismo, a afetividade, né? Delírios catatímicos de mania e da depressão. Vamos lá. Em estados afetivos intensos, né, como nas depressões graves ou em quadros de mania, o indivíduo passa a viver em um mundo fortemente marcado por eles, né? Então, pela catatimia, né? O que é catatimia? É a influência penetrante da afetividade sobre todas as funções mentais. Então, é um impacto muito grande, não é mesmo? Os delírios catatímicos, né? Então, você tem os delírios humor congruentes, ou seja, para a pessoa que está com sintomas psicóticos, né? Delírios de culpa, para a pessoa que tem depressão grave, delírio... desculpa, confundi. Os humor congruentes, a pessoa, por exemplo, tem depressão grave, tem delírios de ruína, delírio de culpa. A pessoa tem mania, então delírio de grandeza, ou seja, é congruente, né? Quando o transtorno de humor com sintomas características psicóticas. É quando
sintomas são faz sentido para aquele transtorno. Então, faz sentido uma pessoa com depressão ter delírios de culpa e de ruína. Não faz sentido a pessoa de depressão ter delírios de grandeza. Nesses casos, são delírios de humor incongruentes, ou seja, o delírio não segue o estado afetivo de base, não é congruente com tal estado. Deu para entender? E isso muitas vezes evidencia que uma pior evolução da pessoa, clinicamente dizendo. Exemplo, né? Na depressão psicótica, né, o delírio for de perseguição, sem que tal perseguição seja sentida como merecida, decorrente da falta, culpa ou erro do paciente. Ou na mania, o delírio for de controle ou de influência, né? Então, esse humor incongruente é complicado, porque você já percebe que o tratamento não está indo bem. Tem outro, por exemplo, o delírio, que é o delírio de memória. É um delírio construído por recordações e elementos de memória, verdadeiros ou falsos, que ganha uma dimensão delirante, né? O indivíduo utiliza tanto recordações verdadeiras quanto falsificações de memória, como alucinações ou ilusões mnemônicas, para construir o delírio. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, que é o paciente que afirma que foi raptado quando era uma criança e que foi criado por pais milionários e que por isso é herdeiro de uma grande fortuna. Pode aparecer bastante esse delírio, a pessoa acredita, né, que é de uma família muito rica e tudo mais. E tudo isso vem da memória. Lembrando que essa memória pode ser tanto verdadeira ou não. A gente cria memórias falsas também, gente. Não é porque a gente tem uma memória que necessariamente é uma memória verdadeira, né? Também tem as alterações de consciência, delírio onírico, por exemplo, sonhos, né? Associados a quadros de maturação da consciência, né? Ricos em vivências oníricas, né, de sonhos, alucinações cênicas, ansiedade intensa e certa confusão de pensamento. Normalmente devido à crítica insuficiente relacionada a essas vivências oníricas, né, e pode ocorrer durante ou após essa turvação que ocorre da consciência. Também temos as sensos perceptivas, os delírios alucinatórios, a gente vai falar bastante sobre ele, né, que é a partir de experiências alucinatórias ou pseudo-alucinatórias intensas também. Temos também a experiência alucinatória é tão marcante e penetrante que não lhe resta outra alternativa a não ser entregar para sua vida o delírio, né? E aí tem muitas questões também, tipo que o delírio alucinatório também, ele pode entrar muito, em certo sentido, é um delírio de interpretação. Um exemplo também interessante que a gente pode dar, né? Que na percepção delirante, o delírio surge a partir de uma percepção normal. Olha só que interessante. Primeiro ele surge a partir de uma percepção normal que recebe, tá? Então ele viu, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é aquele negócio para você aspirar o nariz, enfim. Então ele viu isso aqui, certo? Esse objeto. E aí vai partir de duas vertentes, perceptiva e ideativa, né? De percepção e de ideias, né? E que ocorrem de forma simultânea. Então, ao entrar numa sala, o indivíduo vê um lenço amarelo sobre a mesa. Uma percepção real, certo? E ao vê-lo, logo entende-se que trata de uma conspiração contra ele, que querem matar. Então, ele atribui um significado delirante a uma percepção normal. Tudo bem? Fez sentido? E também, né, a percepção delirante ela é vivenciada como uma revelação, uma descoberta abrupta. Eu falei, aquele lenço amarelo, agora faz sentido, vocês estão indo atrás de mim. Entendeu? Isso é muito marcante na esquizofrenia. Show! Vamos falar um pouquinho mais sobre a relação entre delírio e alucinação? Bora lá. Gente, essa parte é super interessante, porque a gente vai ver que a alucinação e o delírio, um vai complementando o outro e vira um ciclo, assim. Vamos ver, que é muito interessante. Eu achei muito interessante. Vamos lá. As alucinações interagem e incrementam o delírio, e também o delírio interage e incrementa as alucinações, né? Aí tem a hipótese das experiências anômalas, que é a ideia de que as alucinações precedem os delírios. Então, esse autor em 2012 falou o seguinte, né, que identificou que as experiências alucinatórias predizem o surgimento de delírios no mesmo dia, horas após terem tido as alucinações, né? E a hipótese das experiências anômalas vai dizer o seguinte, né? Por exemplo, ao ver vozes
que ameaçam a morte do sujeito, ele passa a formular o delírio de que planejam contra ele, de que o matarão. Então, ou seja, a pessoa primeiro ouviu vozes, depois ele pensou, estão tentando me matar. Beleza. Mas isso pode ser o contrário também. A pessoa começa a ter pensamentos de, eu acho que estão querendo me matar, e aí depois ele começa a ouvir vozes, começa a ter alucinações. Lembrando que as alucinações podem ser tanto visuais, como auditivas, táteis e tudo mais, né? Como a gente já viu um pouquinho mais para trás nas outras aulas. Tudo bem? E o delírio de alucinações não apenas podem se incrementar reciprocamente, mas as alucinações podem dar uma espécie de prova de realidade do delírio, né? Por exemplo, se eu ouço essas vozes me ameaçando, é porque realmente tramam contra mim e vão me matar. Então, dá mais prova, dá mais coisas para a pessoa se agarrar. O delírio pode também conferir sentido à alucinação. Ou seja, ouço vozes porque eles são da máfia e querem acabar comigo. Então dá mais sentido, entendeu? E aí forma um ciclo de confirmação e que torna cada vez mais forte essa questão do delírio. Então, esse esquema aqui para o surgimento e retroalimentação de disforias e alucinação. Então, primeiro, você tem uma pessoa com alta predisposição e vulnerabilidade para psicose. E aí, essa pessoa tem um ambiente estressor, tem muita ansiedade, um sono ruim. Isso pode levar a alucinações. E essas alucinações dos delírios. E esse delírio pode causar estresse, ansiedade, sono ruim. E as alucinações também. E aí fica nesse ciclo, delírios, alucinações. E o delírio pode influenciar alucinações. E alucinações interferir no estresse, ansiedade. E vice-versa. E vai indo. E uma coisa vai na outra. E vira esse ciclo de retroalimentação. Interessante, né, pessoal? A gente pode falar também dos mecanismos de manutenção do delírio, né? Muitos delírios se estabilizam e permanecem ao longo do tempo. Esse é um bom questionamento que a gente pode dar. Parece que desfocou minha câmera. Não, desfocou não. Então, assim, o autor vai fazer esse questionamento, né? Porque muitos delírios se estabelecem e eles ficam presentes na vida da pessoa por muito tempo. E aí, esse autor ele vai trazer algumas possibilidades, que é o seguinte. Primeiro, a inércia em mudar as próprias ideias e a necessidade de consistência das produções ideativas que são formadas ao longo do tempo. Então, esse é um fator de manutenção. A pessoa não quer mudar de ideia, ela fica ali presente naquela ideia, né? Outra coisa também, a pessoa acaba se isolando muito. A pobreza de comunicação interpessoal, né? E a partir do momento que a pessoa fica ali nas ideias dela, ela não consegue às vezes comunicar. E muitas vezes ela não consegue falar aquilo, mas também não consegue ouvir. Entendeu? A falta de contato pessoal satisfatório, o isolamento social. Então uma coisa vai alimentando a outra. A pessoa fala, aquela pessoa é louca. E aí ela acaba se isolando cada vez mais e acaba cada vez ficando nas mesmas ideias dela. Enfim, é um ciclo que você olhar para ver é bem complicado. Outro ponto também, essa pessoa ela pode desenvolver um comportamento agressivo, né? Então, sei lá, a pessoa tá com um delírio persecutório, que as pessoas estão perseguindo ela, que querem matar ela. É claro que se você acha que as pessoas à sua volta só querem seu mal, querem fazer alguma coisa de ruim contra você vai ser uma pessoa passiva? Não. Às vezes a pessoa vai ter uma atitude extremamente agressiva, porque ela acredita com toda a certeza do universo que aquilo é verdade. Então, isso pode causar ainda mais rejeição pelo meio social. E também o delírio pode diminuir o respeito e a consideração que as pessoas que convivem com o paciente também podem ter, né? É um ciclo que você entra que é bem, bem complicado e faz cada vez mais esse delírio não mudar, né? Manutenção do delírio. Bom, vamos falar algum dos tipos de delírio segundo os seus conteúdos, né? E as temáticas delirantes. Bom, as temáticas seguramente mais frequentes que mais vai aparecer é de perseguição, muito comum e também muito comum no contexto brasileiro. Depois a gente vai ter uns dados aí mais estatísticos, né, que inclui ameaças, planos de homicídio, envenenamento, torturas, né, calúnias, atos planejados realizados contra o sujeito por seus perseguidores, né? E aí o autor ele vai agrupar os delírios de perseguição juntos com os de autorreferência, relação de influência, né, que muitas vezes estão muito ligados nisso. Então vamos lá, vamos definir certinho. Qual que é esse delírio que mais aparece?
que é o delírio de perseguição. O indivíduo, ele acredita com toda a convicção, como todo delírio, que é vítima de um complô e está sendo perseguido por pessoas conhecidas ou desconhecidas, como máfias, vizinhos, polícias, pais, esposo, marido, né, chefe de trabalho, enfim. Ele pensa que querem envenená-lo, prendê-lo, torturá-lo, matá-lo, prejudicar, desmoralizá-lo, expô-lo ao ridículo ou mesmo enlouquecer essa pessoa. Ele pensa isso, né? Beleza. Delírio de referência. O que é isso? Ou de alusão ou autorreferência. Que muitas vezes colocam dentro do delírio de perseguição, né? Que a pessoa diz ser alvo frequente ou constante de referências depreciativas, tá? Por exemplo, ao passar diante de um bar, ele observa pessoas conversando e ele acha que as pessoas que estão conversando nesse bar, eles estão rindo dele, né? Dizendo que ele é um ladrão, é um traidor. Às vezes o paciente ouve o nome dele, ouve ele sendo xingado, entendeu? Então esse é autorreferência sempre. Ou simplesmente deduz que a conversa das pessoas no trabalho sempre são sobre ela, entendeu? Pode também ocorrer na esquizofrenia, no transtorno delirante e tudo mais. E mecanismo de perseguição e o mecanismo de projeção, né? A gente tem a questão da projeção de Freud, que diz assim, né? Que inconscientemente o indivíduo projeta para fora o seu mundo mental. Então, o seu mundo mental é projetado para fora do mundo externo, ideias, conflitos, temores, desejos que seriam insuportáveis se fossem percebidos como pertencentes ao mundo interno. Então, como a pessoa não consegue lidar com isso, ela projeta para fora. A suposta função de proteger o sujeito do rebaixamento da sua autoestima, né? Relutante de admitir seus próprios fracassos, o indivíduo projeta nos outros os aspectos negativos da existência, tornando-se vítima em vez de um fracassado. Aí também tem o delírio de relação, né? Que surge realmente sem motivação compreensível. O paciente agora sabe que tudo faz sentido, os que fatos se relacionam, né? Por exemplo, as chuvas de verão passado, o inverno atual mais frio, indica que realmente a guerra dos seres alienígenas que visa a destruir está começando. Então a pessoa faz uma relação ali de 2 pontos sem motivação, assim. Tem um delírio de influência de controle, ou seja, é um indivíduo vivenciado intensamente o fato de estar sendo controlado, tem alguém comandando ele, influenciando, tem uma força maior de uma pessoa, uma entidade externa, por exemplo, uma máquina, um celular, que envia raios que controlam seus pensamentos e seus sentimentos, tá? E aí, o paciente afirma, com toda certeza, ter perdido a capacidade de resistir a essa força externa e passa a submeter-se inteiramente a ela, né? É um indicativo também de esquizofrenia. Tem também o delírio de grandeza ou de missão, que é o segundo delírio mais frequente, que o indivíduo acredita ser uma pessoa muito especial, dotada de uma capacidade, de grandes poderes, e que também esses poderes são especiais, tá? Que ele tem um poder, uma missão especial, uma riqueza, né? Pode acontecer também em casos de mania, tá? Tem um delírio religioso e místico, né? Que é aquele aspecto grandioso, enfatizando a importância do que o do delia, né? Afirma ser um novo Messias, enfim, entre outros casos, né? São as temáticas delirantes muito frequentes, especificamente quando a gente fala de Brasil, do contexto brasileiro, né? Também pode delirar sobre a sua missão mística, né? É importante para transformar este mundo, tem certeza que é portador de uma mensagem religiosa nova e fundamental. Pode também ocorrer psicose, mania psicótica, esquizofrenia, depressão psicótica também pode aparecer, tá? Tais delírios religiosos, apenas um ponto interessante, né? Que afirma que a condição não é causada, olha só, essa condição não é causada por crenças religiosas excessivas, nem por interpretação de atos supostamente pecaminosos praticados pelo passado do paciente, tá? Tais delírios religiosos, segundo esse autor, apenas se efetiam quando o indivíduo adoece mentalmente. Os interesses e as preocupações predominantes do sujeito e do seu meio cultural, tá? E é um aspecto muito difícil, né? Que é distinguir os delírios religiosos de crenças ou ideias religiosas normais, né? Então, aqui, a partir de que momento entra na questão
patológica, de ser um delírio mesmo, ou de ser uma religiosidade intensa da pessoa. É bem complicado. O delírio religioso místico, né, a distinção, né, é muito importante, que um verdadeiro delírio tem os mesmos conteúdos, né, sempre o mesmo, né? Então, o demônio está sobre toda parte, quer agir sobre a vida das pessoas que afastam da fé, enfim. Também cabe lembrar que o ambiente religioso da família, a comunidade religiosa, já pode ser um elemento de origem e da manutenção do delírio místico religioso. É claro, né? A partir do momento que a pessoa está inserida no ambiente, o ambiente vai influenciar. E isso em vários outros. A gente pode colocar isso na política também. Um ambiente que a pessoa está muito voltada para a política, fora do normal, isso pode dar origem ou manutenção do delírio, enfim. Mas nesse caso ele está especificando mais para o delírio religioso e místico, então a gente pode pensar sobre isso, né, segundo esses autores aí. Bom, agora, como esse é um tema bem complicado, assim, né, para distinguir os elementos do normal e do patológico, né, esse autor vai colocar alguns pontos muito interessantes. No delírio, especialmente do delírio, mas não em crenças intensas ou fanáticas. Olha aí a diferença. A experiência vinculada à ideação, né, dos pensamentos tem características descritas de um verdadeiro delírio. Ou seja, a pessoa tem uma convicção absoluta, irrefutável por provas da verdade. Por mais que você prove, enfim, argumentos, a pessoa não muda de ideia. Tem a falsidade de conteúdo vivenciado de uma forma auto-evidente. A experiência é associal, ou seja, outras pessoas que são da mesma comunidade religiosa não têm essa mesma experiência, não é compartilhada pelo seu grupo social, então isso é um fator que tem que ser levado em conta. Segundo, estão presentes outros sintomas de transtorno psicótico, então a pessoa pode apresentar alucinações, alterações formais de pensamento, alterações de afetividade, outros tipos de delírio também presentes. No delírio, o estilo de vida, o comportamento e as relações sociais são consistentes com os transtornos psicóticos e não com a experiência de alguém socialmente envolvido com a fé religiosa. Então, você já viu uma alteração no comportamento, nas relações dessa pessoa que são evidentes, tá? Beleza. Vamos falar de outro delírio, que é o delírio de ciúmes ou infidelidade, né? O indivíduo percebe-se, já mudando totalmente de assunto, né? O indivíduo percebe ser traído pelo cônjuge de forma vil e cruel, afirma que tem centenas de amantes, né? Que trai com parentes, que trai com amigos, é extremamente ligado. Olha só que interessante, essa pessoa normalmente ela é muito ligada emocionalmente com a sua pessoa que ela ama, né? Tem o ciúme patológico, que a gente pode falar também, né? Que pode ser um verdadeiro delírio. Em muitos casos, apenas uma ideia prevalente, né? Despreciação afetiva, enfim. Também pode acontecer em casos de psicoses, pacientes com uma intensa atividade delirante, né? Em casos muito intensos de ciúme, não raramente, cometem violência física ou mesmo homicídio contra a pessoa, o suposto traidor. Tá? Tem o delírio erótico, né? Que o indivíduo afirma que uma pessoa, geralmente de destaque social ou de grande importância, né, está totalmente apaixonada por ele e irá abandonar tudo para que possam ficar juntos, né? Então essas pessoas, enfim, tem a erotomania, né, que ocorre mais entre mulheres, que a pessoa amante ou amada geralmente é mais rica, com mais idade, está social, em comparação com o paciente, né? Em muito caso com famosos, a pessoa fala, não, eu sou apaixonado por o ator tal, e ela fala, a gente vai casar e tudo mais. Tem aquelas pessoas que falam assim por falar, mas aquelas pessoas que realmente acreditam muito nisso. Tem uns outros delírios, que aí no livro ele vai trazer detalhadamente, mas são muitos tipos, né? De falsa identificação, de conteúdo depressivo, né? Delírio de ruína, de culpa, de negação dos órgãos, de hipocondríaco, do senestopático, né? Que sente questões desagradáveis com o corpo, são bem tranquilos, são bem definições assim, né? Só de falar, a aula tá ficando bem longa, então, mas acredito que são bem tranquilos de entender,
Tem as outros, né, que são menos frequentes, né, de reivindicação, reforma, infestação, enfim, que vocês podem ver aí, mas são bem tranquilos, tá? Só para não ficar se estendendo tanto. Falar, delírio de alucinação é esse, delírio de tal coisa é esse, pra gente conseguir ficar um pouco mais dinâmico na aula. Vamos falar um pouco das frequências dos delírios segundo seus conteúdos. Os delírios mais frequentes que a gente conversou já são os de perseguição, né, que inclui não apenas delírios propriamente de perseguição, mas também os de referência, de relação de influência também, que a gente já viu. Aí ele vai ter o Douglas Ronda fez uma tabelona gigante. Em vários países, né, em Taiwan, Coreia do Sul, Brasil e Estados Unidos, dos tipos mais frequentes. No Brasil, o de perseguição ganha disparado, né? Também o de culpa, de grandeza de missão, de religioso, né? Então esses são os que se destacam mais. Esses autores também eles vão dizer algo muito interessante, que estudos eslovenos defendem que as mudanças sociopolíticas e os meios de comunicação e tecnológicas da sociedade influenciam nos conteúdos do delírio. Não influenciam no delírio em si, mas sim nos conteúdos dele, tá? Então, a gente vê, né, como o meio social, o meio cultural influencia muito na nossa psique, ok? Beleza. Vamos falar sobre agora os fatores que determinam os conteúdos desses delírios. Aí entram os questionamentos, tipo, que fatores seriam importantes na produção de um conteúdo ou outro dos delírios? O que são os fatores importantes? E aí a gente pode sistematizar isso dizendo que são o sistema de crenças da pessoa, os símbolos sociais, culturais e religiosos, porque muitas vezes a gente percebe que as crenças das pessoas, esses símbolos culturais e religiosos estão presentes no delírio, tá? O conceito de self, mais coletivo ou individualista, os eventos sociais, históricos, socioeconômicos, cultural daquela pessoa, variáveis selecionadas à pessoa que delira, como gênero, idade, nível educacional, status socioeconômico, moradia, se mora no campo, na cidade, enfim. Né? Um exemplo disso dos eventos sociais históricos, por exemplo, chegou uma época que a gente virou muito moda, né, falar sobre, viagem à Lua e tudo mais, viagem a Marte e tal. E a pessoa pode aparecer mais delírios na clínica relacionados a isso, por exemplo. Outra pergunta interessante, por que o delírio de perseguição é mais comum? Aí tem uma especulação, que é o seguinte, que o conflito entre segurança e necessidade de proteção, né, versus medo, segurança e necessidade de confundi aqui. O conflito entre segurança e necessidade de proteção versus o medo, desamparo e sensação de perigo, e a sensação de perigo seja tão central para o ser humano que, quando adoece mentalmente, seria como se fosse um elemento frequentemente eclodir. Ou seja, né, essa questão de segurança e tudo mais é algo muito central, muito importante para o ser humano, né, essa questão de não estar em perigo constante. E quando a pessoa ela adoece, quando a pessoa não fica legal, essas são as primeiras coisas a ser impactadas. Beleza? Beleza. E uma pergunta fundamental, né, que fica aí no ar para a gente descobrir, os pesquisadores, psicopatólogos, que é o seguinte: por que esses 3 tipos de delírio, perseguição, grandeza e religioso, e não os outros, né, são os mais frequentes nos vários locais e momentos históricos estudados? Porque sempre são esses, e por que não outros? Sempre esses 3. Fica aí o questionamento, né? Então, fica aí. Bom, vamos falar um pouco dos delírios, internet e o mundo tecnológico contemporâneo, tá? Como a gente já viu, o meio social é muito importante e a internet, né? Não vou aqui introduzir o quanto a internet é importante pra gente, que isso aí já tá bem, a gente já sabe, né? Enfim, não quero me estender nessa parte. Mas os casos de delírio intimamente relacionados à internet começaram por fim de 1990, né? E as ideias delirantes de pessoas na internet mais comuns, tipo, que controlam sua vida, suas ações e pensamentos, que a internet, né, controla sua vida, tá sabendo de tudo, controla seus pensamentos, que estão lendo seus pensamentos através de uma rede, né, que estão fazendo fotografias suas, expondo elas nas redes sociais,
né? Não vou apontar a câmera, vou fechar a câmera ali porque vai ter alguém ali me perseguindo, né? Que o Bill Gates estaria espionando, né? Aquele cara lá do Facebook, que eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Enfim, né? Das redes sociais, que implantaram um chip no seu cérebro, que transmitem via web, tudo que você pensa, vê, sente, tá? Tem o Delírio de Truman, inclusive, filmaço, hein? Filmaço, muito legal, que é o show do Truman. Que o indivíduo acredita que sua vida é uma grande encenação, que faz parte de um reality show, que está constantemente vigiado, filmado por câmeras e tudo mais. Ok? Também, agora a gente vai falar das possíveis causas e teorias etiológicas para o delírio. Quais são as causas para isso? Vamos lá. A gente vai começar falando de algo bem curioso, né? Como as alucinações e o delírio, né, tendem a regredir de forma inespecífica, não sabe muito bem, com o uso de medicamentos antipsicóticos. Olha que interessante. A gente já viu vários tipos de alucinação, vários tipos de delírio e percebeu que tenta regredir quando a gente usa um antipsicótico. E isso promove uma crença, né, que haja fatores incomuns a todos os tipos de delírio, já que com efeito de medicamentos que têm efeitos específicos no nosso cérebro, existe uma regressão. Então já começa a conversa por aí. Vamos falar de algumas hipóteses causais, como por exemplo o modelo psicanalítico e psicodinâmicos. Freud, ele postura que haveria na base do delírio, sobretudo o de perseguição, um processo de transformação de impulsos e desejos inaceitáveis, em especial desejos homossexuais, ao sujeito consciente, o qual expressaria como delírios persecutórios de perseguição. Né? Então ele deu um exemplo aqui, né? Que eu, um homem, amo aquele homem. Conteúdo basicamente consciente. Eu odeio aquele homem, né? No segundo momento. Né? Uma inversão afetiva. Então sai do amor pro ódio. E aí no terceiro momento, aquele homem me odeia. Então primeiro eu amo um homem, depois eu odeio o homem, depois aquele homem me odeia. Então teria o processo de projeção. Tá. Ok. Temos também Lacan, que formulou o delírio pode se implicar em uma tentativa de autocura. Aí ele usa o conceito de fora-oclusão, que o sujeito psicótico apresentaria um mecanismo de eliminação radical de elementos essenciais para a construção do psiquismo. Ok? Vamos conversar também sobre os modelos existenciais, que eles vão dizer o seguinte, que o delírio advém de uma profunda transformação do encontro entre os seres humanos, que aí, né, se transforma profundamente, né, que o delirante é o sujeito que, com mais certezas que há, que não admite dúvida. Por isso, olha isso aqui interessante, né, é privado de liberdade relacional e existencial. Né? Essa rigidez. Também, esse autor fala também de atos, que os delírios seriam atos linguísticos vazios. Beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre afetividade, emoções negativas, estresse diário e delírio, tá? Essa relação entre as emoções, enfim. Afetividade via emoções negativas, estresse e baixa autoestima, então, tem cada vez sido associadas, né, com base em estudos, ao surgimento e à recaída de manutenção de delírios. Então, se a pessoa já tem muitas emoções negativas, muito estresse, esse estresse, por exemplo, problemas com sono, baixa autoestima, seriam fatores importantes que levariam, talvez, né, a recaídas e a manutenção e até o surgimento de delírios, ok? Como também verificam estressores socioambientais, então ir no bar virtual com muita gente. Então, esse estudo fez com inteligência, com realidade virtual, né? E verificaram que quando a pessoa é submetida a estresses socioambientais, muitas vezes se relacionam intimamente com incremento de sintomas psicóticos ou paranoides, por exemplo, tá? E aí, os modelos cognitivos, né, muito mais pensamentos, emoções, comportamentos, pensamentos e emoções, têm ganhado relevância com o debate científico internacional, que é esse modelo cognitivista. Então, tem vários tipos de pontos que eles vão destacar. Primeiro, o modelo de experiência anômala. O que é isso? Sugere-se que alguns sujeitos que experimentariam vivências estranhas, como ilusões, alucinações,
teriam atribuído um significado delirante a tal experiência. A pessoa passou por alguma alucinação e aí ela tenta atribuir um significado, né, esse teor cognitivo. O delírio, nesse caso, estaria relacionado intimamente com essas alucinações, tá? Tem um modelo de viés atencional, que seria que as pessoas que apresentam delírio de perseguição têm a tendência anterior já ao delírio de dirigir sua atenção seletivamente para estímulos ameaçadores, né? Mas tal modelo por si só ali não é muito suficiente, assim, para tentar explicar. Tem um modelo de viés atributivo, que é o seguinte: o delírio pode estar vinculado a processos distorcidos de atribuição de causas, atos e intenções, né? Então a pessoa atribui tal acontecimento causado por outro, mas tipo assim, de forma distorcida, não tem nada a ver. A maioria das pessoas sadias faz atribuições causais que beneficiam a si mesmas. E a gente, por exemplo, a gente coloca, faz atribuição, tal pessoa, aconteceu tal coisa com a pessoa porque ela fez tal coisa errada. Então a gente atribui causas, né? Mas tem casos que a pessoa atribui causas totalmente nada a ver. Esses vieses normalmente são pra gente aumentar a nossa autoestima, a manutenção, né? Em alguns indivíduos delirantes, tendem a exagerar marcadamente no viés de atribuição causal, imputando a si mesmo com o papel de vítimas passivas. Tipo, isso aconteceu comigo, mas não posso fazer nada perante a isso. Tem também o quarto modelo, que é o modelo de base de viés de salto para conclusões. Então, com poucas evidências, a pessoa parte de uma ideia e já tem conclusões fechadas, né? A confiança do sujeito em uma crença corrente deveria aumentar ou diminuir de acordo com os valores de novas evidências. Então, sei lá, eu acho que água nessa garrafinha de plástico faz mal. E aí, eu já falo assim, eu acho que faz mal porque é plástico. E aí, plástico faz mal. Não posso consumir plástico, logo, garrafinhas de água com plástico fazem mal. Aí eu mostro evidências científicas para vocês, de estudos que promovem que o plástico não vai para a água e tudo mais, está seguro, se for dentro da época, se for dentro da embalagem, enfim, tudo mais, não, é seguro. Mesmo com essas evidências, a pessoa não muda de ideia, né? Então, o paciente com delírio tem bem mais do que os sujeitos sadios a extrair firmes conclusões com muito menos evidências, tá? Beleza. Também tem o déficit da teoria da mente, que faz muito sentido, né? Que é teoria da mente, eu saber, eu tentar, né, entender o que a outra pessoa está sentindo e tudo mais. Pois os delírios de perseguição refletem uma crença falsa sobre a intenção do comportamento do outro, né? E muitas vezes esse déficit parece mais indicar uma desorganização geral do psiquismo encontrado em indivíduos psicóticos. Mas as pesquisas relacionadas a isso são um pouco contraditórias, ok? Né? E aí tem os modelos neurobiológicos ou neuropsicológicos, né? Que primeiro, o fato de frequentemente surgirem delírios em muitos transtornos mentais orgânicos, e segundo, de haver uma boa taxa de remissão da atividade delirante por uso de psicóticos, sugere o seguinte, que os mecanismos neuronais e neuropsicológicos implicados, que existam, né, esses mecanismos neuronais implicados no delírio. Beleza. E aí a gente pode ver que muitas vezes depende da integridade das áreas pré-frontais, né? Capacidade de auto-observar e auto-avaliar, assim como também a monitoração, né? A área do giro frontal superior médio e o giro do cíngulo também apresentam alterações. As áreas mediais corticais, a amígdala, o estriatum também. A ativação do giro do cíngulo anterior também apresenta alterações, né? Uma redução no volume do tálamo e do putame, no hemisfério esquerdo também. Então a gente tem muito essas questões, né? Eu passei bem rapidinho, tá? Para não me estender muito. Bora falar então, já quase chegando ao final. Será que vai dar 1h40? Acho que vai dar 1h40 de vídeo. O diagnóstico diferencial do delírio, né? Então a gente tem esses... Eu fiz esse slide aqui só para organizar. Então, qual que é a diferença da ideia prevalente, das ideias delirantes, do delírio, obsessiva pro delírio e a alucinação, mitomania, enfim. Qual que é a diferença, né? Como que eu diferencio? Bom, primeiro, como que eu diferencio ideias prevalentes de ideias delirantes, né? Então, primeiro,
Observe-se cuidadosamente se os indícios externos do delírio estão ou não presentes, para considerar uma ideação como delirante. Tem que ter aquilo básico que a gente falou: convicção extraordinária, impossibilidade de modificação de ideia, evidente falsidade ou impossibilidade de ideia sustentada, né? Caráter asocial, não compartilhado pelo grupo cultural da pessoa, tá? São esses fatores para você conseguir diferenciar, beleza? Agora, sobre as ideias obsessivas e ideias delirantes, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas basicamente os ideais e pensamentos obsessivos, eles introduzem de forma repetida, que é muito incômodo para o sujeito. Apesar de sofrer, ele tem uma crítica em relação ao seu caráter absurdo, sabe que aquilo não faz sentido. Então, sei lá, ele chega numa igreja, ele teve uma educação religiosa, e ele, sei lá, começa, Jesus é um sem vergonha. Ele tem esses pensamentos. Ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que ele não pode pensar dessa forma. Ele reconhece tais pensamentos como absurdo, mas não consegue se livrar deles, tá? Então, uma crítica, uma luta da pessoa para não pensar essas coisas, mas não consegue parar de pensar. Já no delírio, não existe essa crítica sobre esse juízo, né? O delírio, o indivíduo acredita na realidade dos conteúdos delirantes, aceita e defende essas ideias, beleza? Então a diferença aí é bem tranquila, né? Pacientes com inteligência limítrofe, né? Um deficiente de inteligência, né? Pode apresentar. É bastante difícil estabelecer essa distinção, tá? Então fica bem mais complicado. Delírio versus alucinação, né? Em certos casos é muito difícil fazer essa diferença, né? Então, assim, sugere-se que opte por classificar o fenômeno por meio de um caráter predominante da experiência. Então, quando a experiência é muito sensorial, considera-se algo alucinatório. Quando é muito ideativo, né, ou de caráter mais interpretativo, considera-se como delírio. Mas, mais uma vez, é muito difícil de diferenciar. Então, sensorial, tipo, sinto que não tenho mais fígado, sinto uma cobra andar pelo meu corpo, né? Ou toda noite um demônio me toca nos meus órgãos, me obriga, enfim, não tem qualquer referência de percepções normais. Então, uma pessoa sadia não sente que seu fígado não sente seu fígado, né? A gente não sente nosso fígado, né? Então, nesses casos, né, a experiência sensorial é amplamente interpretativa de caráter ideativo, tá bom? Mitomania versus ideias delirantes. O que é mitomania, né? A tendência patológica a criar mitos, a mentir. Aí você pode ter a maligna, né? Que é para prejudicar alguém. Você pode ter a vaidosa, que é impressionar os outros. E tem a de criança, que não é patológica, né? Porque é uma inclinação natural da criança, né? Pelo maravilhoso, pelo legendário, enfim, pelo mágico, tá? Muitas vezes pode aparecer, né, em tipos de antissocial, esquizotípico, histriônico, borderline de personalidade, né? Também com pessoas com perfil hipertímico, né? Pode aparecer. Por fim não, né? Tem a pseudologia fantástica também, que a gente pode falar um pouco sobre ela. Que aí é quando o indivíduo mescla sua fantasia intensa e penetrante com a realidade, né? Os relatos geralmente são grandiosos, extremos, parece acreditar plenamente no que relata, né? Tem um caráter muito teatral, muito de sugestionabilidade. Então, se tiver essas características, né, a gente pode diferenciar da pseudologia fantástica com as ideias delirantes. Beleza, tranquilo. Não vou me estender tanto aqui. Valor diagnóstico dos delírios. O que a gente pode encontrar, tá? Embora a presença de delírio seja fundamentalmente relacionada a psicoses, sobretudo na esquizofrenia, os delírios não são específicos ou exclusivos desse transtorno. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui uma tabelinha, né, a frequência de delírio nos diferentes transtornos mentais. Então, na esquizofrenia, né, a frequência é mais ou menos de 85%, é muito frequente, tá? Na mania é de 45% mais ou menos, na depressão maior, enfim. E aí vai mudando, né? Mas em demência geral também é muito frequente. E nas outras vai mudando, vai alternando, né? Demência de Alzheimer também, tá? Não vou me estender tanto aqui. Então, os delírios, só para recapitulando, ele não é específico da esquizofrenia. Ele pode aparecer nessa lista gigante, tá?
Pode ser desde a depressão, fases maníacas, na esquizofrenia, e tem vários tipos. Então esse é o ponto mais que eu quis destacar. Vamos finalizar? Instrumentos padronizados para avaliação de um delírio. O que é importante? Tem vários instrumentos, né? Eu citei aí 4 instrumentos ali. É claro, sempre olha no SATEP se ele está permitido. Alguns são delírios, são mais para pesquisa, outros são mais para aplicar na clínica. Existem alguns instrumentos que podem te auxiliar, tá? Mas também eu vou trazer para vocês aqui a semiotécnica, ou seja, perguntas que você pode fazer para conseguir identificar. E aí vai servir como quase uma revisão final para esse capítulo, ok? Então, perguntas para explorar e detalhar, né? No início da entrevista, com perguntas neutras, importante, idade, estado civil, onde a pessoa mora. Aí depois esse contato, com cuidado, chegando perto dos delírios, né? Sempre com o paciente relatar o delírio ou algo dele, perguntar: como você sabe disso? Como você chegou nessas conclusões? Então, você pode começar por isso. E aí, para cada delírio vai ter algumas perguntinhas mais interessantes. Por exemplo, o delírio mais comum, que é o de perseguição. Como é que você pode perguntar, né? Você vira para a pessoa: você tem motivos para desconfiar de alguém? Alguém já tentou prejudicar você? Você recebe ameaças? Já foi roubado, enganado? Alguém te persegue? Você acha que as pessoas estão tentando armar o complô contra você? Você confia no seu cônjuge, né? Você acha que ele está tentando te prejudicar? Quando começou essa perseguição? Por que motivo, né? Você não está enganado? Como pensa em defender-se desses perigos? Então você vai investigando por meio dessas perguntas. No delírio de referência, né? Já observou se as pessoas falam de você quando conversam? Viu jornais, televisão, alguma coisa a seu respeito? Conhece pessoas que fazem essas coisas? Qual a intenção delas? Enfim, de influência. Já sentiu algo externo influenciando seu corpo? Já recebeu algum tipo de mensagem diferente? Alguma força externa influenciando com todos os seus pensamentos? Tem sensação de que controla os seus pensamentos, seu corpo, suas vontades, né? Uma coisa externa. Para delírio de ciúmes, você confia no seu cônjuge? Você tem provas que ele enganou e traiu? Como isso foi que aconteceu? Como você tem certeza que a pessoa te traiu, né? Delírios depressivos ou hipocondríacos, né? Você tem pensamentos tristes, né? Você fez algo que se arrepende? Faz mal a alguma pessoa? Culpam de algum crime ou falta, né? Acha que poderia mais trabalhar e que essa família... Acha que não poderá mais trabalhar e que sua família passará fome? Preocupa-se com sua saúde, né? Falta algo no seu corpo? Enfim, tem várias perguntas que pode fazer. Né? O delírio de grandeza, sente que especialmente for capaz, você é uma pessoa rica, tem projetos, realizações especiais, aumentam ultimamente sua capacidade de trabalho, enfim. Também os delírios religiosos, né? Você é uma pessoa religiosa? Já teve algum contato, recebeu influência de espíritos? Você sente uma relação especial com Deus? Você tem contato com forças sobrenaturais, como espíritos, anjos e demônios? Já conversou com Deus? Já conversou com espíritos, né? Enfim. Ou ideias obsessivas, né? Há pensamentos que surgem com frequência na sua mente. Quais são os pensamentos, né? De onde vêm tais pensamentos? São seus mesmos? São desagradáveis, né? Claro que você tem que tomar cuidado com essas perguntas. Às vezes você pode ativar vários gatilhos na pessoa. Então, né? São perguntas interessantes, mas você sabendo o caso dessa pessoa, você vai ter maior base. Beleza? Gente, 1h30 de aula, né? Espero que você tenha gostado. Lembrando que aqui no grupo do Telegram, eu deixei embaixo, né, a descrição. Lá tem conteúdo escrito de toda essa aula, né, em PDF, que você pode baixar, enfim, de forma gratuita, ok? Entre lá no grupo, lá, se você quiser a parte escrita. E, bom, a gente se vê na próxima aula, que a gente vai terminar, falar um pouquinho de linguagem. Uma aula bem legal, gente. Tá bom? Muito obrigado por você acompanhou. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar um comentário, compartilhar no grupo da turma. E muito obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau.